Desse jeito a gente já pode estar a classe nossa funcionário, estendeu pessoa, faz tudo que pessoa faz e tem os seus atributos próprios. Vamos testar lá? Vou vir aqui, vou continuar colocando lá para baixo, tá? Vamos criar um funcionário, f é igual a new funcionário. Vocês vão ver que o funcionário está acusando como erro de novo, que eu não fiz o import. Agora que eu vou mostrar para vocês uma ideia, pode ajudar também. Eu estava vindo sempre antes, digitando aqui para você. Mas quando ele já sabe, quando existe uma classe que estão no pacote, ele mostra para você aqui um quick fix, um conserto rápido. Tá? E aqui tem lá, ó, import funcionário de modelo. Então se eu clicar aqui, ó, ele já vai fazer o import lá em cima para a gente. Ó, import modelo.funcionário. Então, criei o funcionário, vamos setar aqui agora, funcionário.set nome, vai ser o João Trabalhador, f.set idade 30, f.set sexo, sexo masculino primeiro, set sexo masculino, f.set, que está faltando, setor é igual a tesouraria, e f.set, o que nós temos lá? O trabalhando, né? Set trabalhando igual a falsa, ele não está trabalhando. E vamos mandar imprimir o estado desse cara, né? System sysout f.estado, ou seja, imprime o estado dele. Então nós vamos ter lá criei a classe funcionário, que é filha de pessoa, ou seja, tudo que pessoa faz, ela também faz. Por isso eu pude chamar esses 3 métodos aqui, mais os meus que eu estava criando, tá? Então se eu mandar testar isso aqui, nós vamos ver que nós vamos ter lá, ó, o último lá, nome João, idade 30, sexo masculino, setor tesouraria e trabalhando igual a falso. Se eu vim aqui chamar, ó, f.mudar trabalho, o que vai acontecer agora, ó? Trabalhando igual a true, porque eu inicializei o set trabalhando falso. Quando eu chamo mudar trabalho, ele troca o falso para verdadeiro. Se eu chamar de novo, troca o verdadeiro para falso. Só que tem uma coisa, pessoal, que a gente fez aqui que não é legal quando a gente está usando orientação objeto, que é copiar e colar. Tem um jeito de a gente poder fazer para a gente reaproveitar o que é feito nas classes anteriores, quando eu já quero sobrescrever alguma coisa que já foi feita, mas quero fazer diferente. Que é justamente o que nós vamos ver no próximo slide aqui, que eu vou aproveitar e vou fazer nesse aqui mesmo a ideia, tá? Nós vamos falar sobre polimorfismo, tá? O que é polimorfismo? Permite que o mesmo nome represente vários comportamentos diferentes. Nós vamos fazer isso aqui agora, lá nesse método estado, tá? Vou deixar até aqui esse polimorfismo, que a gente vai poder falar sobre isso aqui, ó, sobre sobreposição, que é quando a gente modifica o comportamento de um método que já existe, tá? Vamos voltar aqui, ó, na classe aluno. A classe aluno também tinha uma parte que repetia, ó, isso aqui, ó, nome, idade, sexo. Isso é comum de pessoa, não é? Então vamos voltar. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse método aqui do public estado, tá? Eu vou copiá-lo por enquanto. Espera aí, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, porque eu vou levar quase todo o comportamento dele lá para a pessoa. Mas vamos com calma. Vamos fazer só essa parte primeiro, daqui a pouco a gente volta aqui. Vou copiar então aqui o string estado, vou trazer para a pessoa, tá? Vamos lá. Aqui no pessoa nem tinha estado, não tinha estado, então vai ter o estado aqui agora. Tem estado só porque o estado de pessoa não inclui matrícula e curso. Porque pessoa só tem o quê? Vamos voltar aqui no nosso diagrama, ó. Pessoa só tem nome e idade e fazer aniversário. Agora nós colocamos mais um método aqui que é o estado, que tem nome, idade e sexo. Bom, isso é o que tem em pessoa, né? Toda pessoa tem isso. Vamos lá no aluno agora. Quando a gente chegou aqui agora, você viu que o aluno tem um método chamado estado. A classe pessoa também tem um método chamado estado, tá? Então isso acontece o seguinte, aqui na pessoa tem estado e aqui tem o estado também. O que nós estamos falando? Nós estamos sobrepondo o comportamento da classe mãe, tá? Então na classe mãe eu tenho aqui o estado que faz a nome, idade e sexo, e na classe filha eu tenho nome, idade, sexo, matrícula e curso. Só que aqui tem uma coisa feia, eu estou repetindo esse código aqui, ó, que é o código responsável por imprimir a parte de pessoa. Imagine que eu modifico a classe pessoa e acrescento mais um atributo na classe pessoa. O que vai acontecer? Ele não vai aparecer aqui nesse get estado nome, nesse estado, porque ele não tá, a classe aluno não conhece o funcionamento da classe pessoa em detalhe. Então o que nós vamos fazer?
Na classe aluno, em vez de repetir esse código aqui, ó, nós vamos utilizar um comando que é utilizado quando eu quero acessar eu tenho um método estado. Esse método estado já existia na classe mãe. Agora eu sobrescrevi o comportamento dele. Só que eu não quero apenas sobrescrever, eu quero refinar o que ele já fazia. Quando eu quero refinar o que ele já fazia, eu vou chamar o método da classe mãe. Como é que eu chamo o método da classe mãe? Eu coloco a palavra-chave super, tá? Super estado. Olha o que eu tenho agora. Esse super está dizendo o seguinte, ó, agora eu quero acessar métodos que estão na classe mãe, tá? Porque eu sobrescrevi ela, o estado, sobrescrevi na classe aluno, só que eu quero continuar fazendo o que a pessoa fazia. Então eu chamo super.estado e completo o resto dos dados. Vou fazer a mesma coisa com a classe funcionário, tá? Lá na classe funcionário no estado, olha aqui, essa parte que é comum de pessoa eu vou tirar e vou colocar a parte do super.estado, tá? O que acontece? Se nós executarmos o nosso teste, vamos rodar aqui, ó. Aparentemente não mudou nada, ó. Tá o nome, tal, idade, sexo, setor, beleza. No aluno tem o matrícula, nome, sexo e curso, tudo bonitinho. Só que veja bem, olha o que acontece agora se eu for lá na classe pessoa, tá? Vou lá na classe pessoa e nós vamos acrescentar mais um atributo aqui, private. Eu vou criar um atributo do tipo string, que é cor cabelo. Vou criar uma cor cabelo, tá? E vou criar o método setGet dele também. Botão direito, menu source, generate getter setters. Vou marcar aqui para poder gerar o getSetter. Eu quero que ele seja acrescentado lá embaixo depois do setSexo, tá? Vou ficar na sequência. Ele gerou aqui agora lá, ó, get cor cabelo, set cor cabelo. E vocês lembram de uma parte da aula passada também que nós tínhamos criado os construtores? Eu vou criar o construtor da classe pessoa aqui, ó. Public pessoa, e vou usar o construtor para poder inicializar a cor do cabelo. This.set cor cabelo. Todo mundo dessas pessoas nossas aqui tem o cabelo preto, tá? Por padrão, todas elas têm cabelo preto, se você não especificar. E nós vamos lá no método estado, vamos descer aqui, ó, no método estado, e eu vou acrescentar mais um atributo aqui, que é o pedaço que nós colocamos lá, que é o cabelo, cor cabelo. Vamos por aí. Cor cabelo, dois pontos, mais this.get cor cabelo. Pessoal, presta atenção, olha como é que é interessante que a gente usa orientação a objeto. Nós temos a classe pessoa, e a classe pessoa tem a sua interface externa. Qual que é a interface externa da classe pessoa? Get nome, set nome, get sexo, set sexo. Todos os métodos get são os que nós construímos. E tem o método estado. Esse método estado foi modificado o comportamento interno. E olha o que acontece quando a gente usar na classe aluno. A classe aluno chamava superestado, não é? Vamos rodar o teste de novo para vocês verem o que vai acontecer? Olha, aqui já tem o estado anterior. O que tinha essa parte aqui, ó? É de pessoa, né? Nome, idade, sexo. Nós acrescentamos mais um atributo que é cor cabelo. Mas nós não mexemos na classe aluno, nós não mexemos na classe funcionário. Mas nós mexemos na superclasse ou na classe mãe das duas. E isso reflete automaticamente nas classes filhas. Olha o nosso teste executando aqui agora, ó. Olha o que eu tenho aqui agora. Tem o nome, né? Maria, idade, sexo. Opa, ó, cor do cabelo, preto do padrão. E matrícula 0 e o curso vazio, porque nós mandamos cancelar a matrícula. Olha o João, que é funcionário. Tem de novo, ó, João trabalhador, idade 30, sexo masculino. Ó, cor do cabelo preto, eu não modifiquei a classe funcionário, mas ela já herdou o comportamento da classe mãe. Setor tesouraria, trabalhando true. Ok? Perceberam que eu modifiquei o comportamento do que a classe pessoa fazia no estado? Isso aí é o polimorfismo por sobreposição. E além de sobrepor, volta lá na classe aluno, além de sobrepor o que já existia antes, nós refinamos. Ou seja, eu chamei o método da classe anterior e acrescentei o que eu precisava. Veja que quando a gente faz isso, nós conseguimos reaproveitar os comportamentos da superclasse ou da classe mãe. E isso começa a ter produtividade. A gente consegue reaproveitar o que já foi feito, já foi testado nas classes filhas. Bom, aí como exercício desse exercício de
polimorfismo por sobreposição, vocês vão implementar a classe professor. Vamos dar mais uma herança aqui agora no polimorfismo. Nós vimos por sobreposição. Bom, agora pessoal, nós vamos fazer, continuando a questão de sobreposição, do polimorfismo de sobreposição, nós vamos fazer mais um para introduzir um conceito novo, o conceito de classe abstrata e método abstrato, tá? O que acontece com isso? Não existem situações, gente, onde a gente conhece a classe, nós conhecemos o comportamento que nós queremos, mas nós não conhecemos o como fazer, tá? Esse exemplo que eu puxei para a gente fazer aqui agora de sobreposição, a classe pessoa, que está em itálico aqui, está indicando que ela é uma classe abstrata, ela tem um método também chamado assinar, que foi acrescentado agora para esse exemplo. Esse método assinar, ele está em itálico, porque ele é um método abstrato. O que quer dizer um método abstrato? É um método que não tem implementação ainda. Como assim, professor? Por que você declarou um método que não tem a implementação? É o seguinte, em muitas situações, nós vamos ver que nós conhecemos uma classe, nós conhecemos o comportamento esperado, ou seja, eu sei que toda classe, pessoa, também deve saber assinar. Só que eu sei o que ela tem que fazer, eu não sei o como ela tem que fazer. Tá? Isso é o conceito de classe, quando a gente trabalha com métodos abstratos, classes abstratas. Eu conheço um pouco do comportamento, eu sei quando ele tem que fazer alguma coisa, mas eu não sei o como ele tem que fazer. Então, por isso nós criamos aqui esse método assinar. Porque toda pessoa, seja ela aluno, funcionário, professor, ela tem um método chamado assinar. Ou seja, ela assina, ela retorna a sua assinatura. No caso da pessoa, eu não sei como é que ela assina ainda. O aluno só assina por extenso, ou seja, retorna o nome dele completo. O funcionário, ele assina pode assinar abreviando parte do nome. E o professor, ele assina com rúbrica. Ou seja, retorna só as iniciais do nome, no nosso exemplo aqui. Veja que cada um deles assina diferente. Isso é para reforçar o que nós vimos lá na aula teórica, que quando eu tenho um método que faz coisas diferentes, mas o método é o mesmo, ou seja, tem o mesmo nome, mas os comportamentos são distintos. Lembra do exemplo do acordar? De segunda a sexta você acorda de uma forma, sábado e domingo você acorda de outra forma. A ação é acordar, a forma como é feita é diferente. Isso é polimorfismo, várias formas para o mesmo nome. Então aqui nós temos a mesma coisa, eu tenho pessoa e tenho assinar. Eu posso assinar aluno, por extenso, funcionário, ele assina abreviando letras e o professor assina com rúbrica. São três formas distintas de assinar. E nessa rúbrica aqui, para a gente poder implementar mais simples, a gente vai retornar só as iniciais do nome. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer então aqui agora para poder fazer esse exemplo de uma classe abstrata com o método abstrato? Vamos continuar com o nosso exemplo. Vou voltar lá em pessoa e nós vamos colocar uma palavrinha-chave aqui em pessoa chamada de abstract. Abstract class, public abstract class. Eu estou dizendo que a classe pessoa é uma classe abstrata. Qual é a consequência disso? Eu não consigo mais criar objetos de pessoa. Tá? Eu não posso criar objetos de pessoa. Se eu salvar esse arquivo aqui, vai dar lá no nosso teste. Tá? Por quê? Porque aqui no nosso teste, eu estava criando um objeto pessoa. Eu não posso mais criar pessoa porque pessoa é uma classe abstrata. Nós vamos entender o porquê disso daqui a pouco. Deixa eu comentar isso aqui. Tá? Comentado, podendo dar erro. Vou salvar lá. Vou voltar em pessoa. Bom, nós falamos que a classe é abstrata, mas isso aqui não mudou nada do conteúdo da classe. Agora nós vamos lá no final dela e eu vou criar um método public string assinar. Só que esse método vai ser abstract, public abstract string assinar. Veja que quando eu coloco a palavra-chave abstract antes do tipo do retorno do método, esse método não tem implementação, não tem abre-chaves e o código, só tem ponto e vírgula. Que eu estou dizendo que este método, eu sei que ele existe, eu sei que toda pessoa tem que fazer isso, mas eu não sei como isso é feito. Como isso vai ser feito vai ficar para as classes filhas. A hora que eu salvar essa classe aqui, pessoal, está salvo, vai subir erro no aluno e no funcionário. Vou explicar o porquê daqui a pouco. Ó. Subiu erro no aluno e subiu erro no funcionário. Por quê? Vamos lá no aluno. Olha, está aqui apresentando com ele. Se eu colocar o cursor aqui em cima, vai falar para mim, o tipo aluno must implement, deve implementar a herança do método abstrato pessoa para assinar. Tá? Ou seja, eu sei que toda pessoa tem que ter assinar, mas o aluno não tem o método assinar. Tá?
Aí acontece, quando tem essa situação, você pode vir aqui nessa lanterninha, clicar nela, e vai aparecer algumas ações que podem ser feitas. E uma delas é implementar os métodos não implementados que seriam obrigatórios. Isso é uma consequência de quando você estende uma classe mãe que tem método abstrato. Ou seja, você é obrigado a implementar esses métodos abstratos. Por isso tem a ação aqui, ó, dd, implemented método. Adicione os métodos não implementados. Vou clicar 2 vezes, ele vai adicionar lá embaixo para a gente, ó, public string assinar. Preste atenção que não tem mais a palavra abstract, porque esse método agora é concreto. Quando a gente manda gerar, igual a gente fez aqui, o Eclipse já gera com um código stub, ou seja, um código esqueleto, só para poder não ficar com erro, tá? Então nós vamos tirar esse comentário aqui que nós vamos implementar. E o método assinar, nós vamos simplesmente retornar, esse aqui é aluno, né? Eu vou retornar simplesmente o aluno, this.getNome, tá? Na classe aluno. Agora na classe funcionário, vamos lá na classe funcionário. Nós também está com erro, nós temos que implementar o método, então eu posso tanto vir aqui, quanto deixar o cursor em cima do erro, vai mostrar as opções também, ó, add métodos não implementados. Adicionou assinar. Vamos arrumar aqui o assinar também. Nós vamos colocar aqui o assinar do funcionário, eu vou retornar this.getNome mais o cargo, tá? Só para poder ficar diferente aqui. Então, this.getSetor. Então, a assinatura do aluno retorna só o nome do aluno e a assinatura do funcionário retorna o nome do aluno e o cargo dele. Cargo não, é setor. Setor. Ok? E vamos lá à nossa classe teste agora. Classe teste está com erro aonde? Ah, tá. É porque eu mandei aqui, ó, nós comentamos a criação da classe do objeto P1, mas não comentamos a impressão. Então, vou comentar aqui também, para não ficar com erro. Bom, agora que nós criamos a classe aluno aqui, e já fizemos um teste, eu vou usar com a própria classe aluno aqui no final, logo que eu imprimir o estado, eu vou imprimir a assinatura também, ó. Sysout, assinatura aluno, mais A1.assinar, que vai retornar o texto da assinatura e eu vou fazer a impressão desse texto. Vou fazer a mesma coisa no funcionário aqui, ó. Depois de eu imprimir o estado, eu vou colocar sysout aqui, assinatura, 2 pontos, mais f.assinar. Ok? Vamos ver como é que sai isso aqui. Olha lá, ó. Nós temos aqui o nome, Maria, fez aniversário, que era a parte do método fez aniversário que nós vimos lá. Os dados de Maria, que é o curso até aqui. Tá? E a assinatura, que nós colocamos, foi a assinatura aqui, deixa eu ver aqui, cadê a assinatura do aluno? Cadê a assinatura do aluno? Ah, tá aqui, ó. Assinatura do aluno. Então, depois que a gente imprimiu, porque a gente fez aqui, ó, a gente imprimiu o estado, chamou a assinatura do aluno. Então tá aqui, ó. Isso aqui tudo é o estado dele, né? Nome, Maria, curso, tarará. Aqui a gente imprimiu o estado 2 vezes. Imprimiu o estado aqui de novo. Esse caso aqui, que a gente fez cancelou a matrícula, né? E aqui está a assinatura do aluno, Maria. E do trabalhador João, o nome é João Trabalhador, idade 30, tá? Assinatura, João Trabalhador, setor tesouraria. Preste atenção, pessoal, que nós chamamos o mesmo método, assinar. Só que assinar de aluno chama o método assinar de aluno. Assinar de funcionário chama assinar de funcionário. O método é o mesmo, o comportamento é diferente. Isso é polimorfismo por sobreposição. Ok? Nós temos também, essa aula está ficando um pouquinho mais curta, mais longa, mas vamos lá, vai dar certo. Nós temos mais um tipo de polimorfismo, tá? Que é o polimorfismo por sobrecarga. Esse polimorfismo por sobrecarga ele é bastante semelhante à sobreposição, só que ele ocorre dentro da própria classe. Tá? Sobreposição ocorre da classe mãe para a classe filha. Sobrecarga ocorre dentro da própria classe ou entre classe mãe e classe filha, mas geralmente ocorre dentro da própria classe. O que é uma sobrecarga? É quando nós usamos o mesmo método com parâmetros diferentes. Se você relembrar da aula teórica anterior, nós falamos sobre um conceito de assinatura. O que era assinatura? É o nome do método e os parâmetros que ele tem, incluindo os tipos. Nesse exemplo aqui, nós fizemos lá na classe professor o método assinar. Tá? O assinar tem
o método assinar sem parâmetro e o método assinar com parâmetro. Tá? Eu só vou pegar esse método assinar que está daqui e vou fazer ele aqui no funcionário. Por quê? A classe professor é atividade de vocês. Vocês é que vão implementar a classe professor. Eu vou implementar a classe funcionário. Então, eu vou fazer um polimorfismo aqui na classe funcionário. Vou ter o método assinar, tá? E vou ter o método assinar com o parâmetro tratamento, que é o trat. Ok? Vamos lá na implementação, então. Funcionário. Nós já temos o método assinar, tá? Que fez sobreposição com o método superior. Agora, nós vamos fazer sobrecarga, ou seja, eu vou ter dois métodos assinar na mesma classe, ó. Public string assinar string tratamento. Ó, veja que no começo estava com erro o método assinar, agora está dando erro porque ele não tem retorno, porque como tem um retorno especificado aqui, eu tenho que ter um retorno. Então vou colocar aqui, ó, só para poder não parar o erro, para vocês verem. Tá vendo? Não tem mais erro. Veja que se eu colocar só isso aqui, ó, sem parâmetro, ele vai acusar erro. Porque, ó, duplicated método assinar no tipo funcionário. Porque tem dois métodos com o mesmo nome, ou seja, com a mesma assinatura. Dois métodos com a mesma assinatura não pode, vai dar erro. Agora, dois métodos com assinaturas diferentes, agora nós não teremos erro. Porque nós agora temos um... Espera que está sobrando parênteses aqui, né? Aqui que é para ser string tratamento. Okay? Agora não tem erro. Por que agora não tem erro? Porque eu tenho o assinar sem parâmetro e eu tenho o assinar com parâmetro. São dois métodos com assinatura diferente. Ao ser assinatura diferente, torna-se dois métodos. Como é que eu sei qual eu vou chamar? Bom, se eu chamar o assinar sem parâmetro, vai ser esse daqui. Se eu chamar assinar com parâmetro, ele vai saber que tem que ser esse outro. Por isso que a assinatura é importante, não o retorno, como a gente viu na aula teórica. A assinatura inclui o nome do método e os parâmetros. Então, quando você vai chamar o método, você tem que especificar quais parâmetros, ou nenhum. Então, ele vai saber qual chamar. Essa implementação vai ser bem simples. Vai ser só o seguinte, ó. Assinatura com parâmetro vai ser tratamento mais nome, thisGetNome mais espaço setor this.getSetor. Nós colocamos aqui, eu vou tirar esse nome aqui, vou deixar só espaço, porque vai ficar aqui tratamento passado mais o nome e setor, tá? Ou seja, temos uma sobrecarga. Vamos ver o teste lá como é que fica? Ó, aqui nós chamamos do funcionário assinar, tá? Se eu vim aqui, ó, vou fazer assim agora. Assinatura 2 f.assinar senhor. Ó, vou colocar o tratamento aqui, tá vendo? Assinar aqui é o primeiro método, assinar aqui é o segundo método com sobreposição. Vamos executar e ver se realmente foi desse jeito? Olha aqui, ó. Assinatura João Trabalhador, setor tesouraria. Assinatura 2, senhor João, setor tesouraria. Certo? Então, nós tivemos aqui, então, a implementação de sobrecarga, que é uma das formas de polimorfismo. Nós vimos, eu deixei registrado aqui dois métodos de sobreposição, de polimorfismo, por sobreposição e por sobrecarga, e nós vimos os dois. Tá? Sobreposição, quando um método da superclasse ele é sobrescrito, ou seja, você faz um método que sobrescreve o funcionamento da superclasse, e nós vimos também quando nós queremos fazer a sobrecarga, que é dois métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes, ok? Então, sobrecarga é método com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. Bom, pessoal, com isso nós encerramos esta aula sobre praticando com os pilares da orientação a objeto. Nós falamos sobre encapsulamento, falamos sobre herança, falamos sobre polimorfismo. São os três pilares fortes da orientação a objeto. Então, com isso a gente encerra essa parte de orientação a objeto e eu espero vocês em uma próxima videoaula. Até mais!